Em um Japão derrotado nos dias finais da Segunda Guerra Mundial, Godzilla Minus One começa com um avião japonês chegando em uma de suas bases. O avião carrega uma bomba, e logo a gente associa isso ao bombardeio a Hiroshima e Nagasaki. Nós descobrimos que Koichi Shikishima, o piloto, é um kamikaze que fugiu do ataque. E o Shikishima traz sobre si a vergonha de ter abandonado a sua missão, mesmo que a missão suicida, e é visto pelos demais como um covarde. Shikishima é um covarde que, em vez de escolher morrer com honra, preferiu fugir para se salvar. Enquanto pensa sobre suas ações e pesa suas consequências, Shikishima observa peixes mortos junto às pedras do mar e um dos mecânicos chega até ele. Concordando com ele, pergunta retoricamente: por que obedecer essa ordem de morrer pela honra se o resultado é bem visível para todos? Essa é a pergunta que Godzilla Minus One desenvolve e busca responder. E essa é a pergunta que a gente quer discutir aqui. Você ouviu isso? É o mundo cópia de Godzilla Minus One. Ali, naquela base japonesa, é onde o gigante monstro aparece repentinamente. Não há um suspense criado até o meio ou final do filme. O perigo real já aparece nos primeiros 4 minutos de filme. Godzilla destrói a base e Shikishima mais uma vez é tomado pelo terror, quando Tachibana, o mecânico-chefe, o compele a entrar no seu avião e disparar contra o monstro. Porém, Shikishima fraqueja e seus compatriotas são mortos. Ele acorda de um desmaio e vê os corpos dos que foram brutalmente assassinados pelo monstro. Mais adiante, ele receberá um envelope que contém fotos de todos eles, com suas famílias. E a pergunta volta silenciosamente: por que morrer com honra, quando o resultado já é claramente a perda? Por que não desistir logo? Se imagine como um japonês no final da Segunda Guerra Mundial. É certo que o Japão decidiu se aliar com 2 outras potências do eixo, Alemanha e Itália. A Alemanha era liderada por Adolf Hitler e a Itália por Benito Mussolini, ambos ditadores, enquanto o Japão era liderado pelo imperador Hirohito. Cada um dos países teve participação no Holocausto. O Pacto Tripartite, assinado em 27 de setembro de 1940, mostra o Japão reconhecendo a liderança da Alemanha e da Itália para o estabelecimento de uma nova ordem na Europa, enquanto eles reconheciam o Japão como aquele que estabeleceria uma nova ordem na Grande Ásia Oriental. O eixo buscava poder de dominação e seus líderes influenciavam seu povo para isso. A mentalidade dos alemães, dos italianos e dos japoneses era moldada para essa nova ordem que almejava ser instaurada. Em 1941, o Japão lança um ataque surpresa à base de Pearl Harbor. E o resultado disso, todo mundo que é criado assistindo filme americano já conhece, foi que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética e a China, além de outros países, incluindo o Brasil, se aliaram contra as forças do eixo. Essas grandes potências mundiais estavam em guerra e a consequência foi a derrota gradual, mas não sem incontáveis perdas de ambos os lados, das forças do eixo. A Itália se rendeu em 8 de setembro de 1943 com a deposição de Benito Mussolini. A Alemanha se rendeu nos dias 8 e 9 de maio de 1945 com o suicídio de Adolf Hitler em 30 de abril de 45, mas o Japão continuou lutando sozinho. Ora, por que obedecer uma ordem de morrer com honra quando o resultado já é claro? Em agosto de 1945, a marinha japonesa já estava sem forças. Os líderes japoneses alimentavam a população com a ideia de lutar até o fim, enquanto tentavam fazer acordo diante da iminente invasão americana no país. E por isso, entendemos que no primeiro ataque de Godzilla, os japoneses pensaram que eram os americanos até se depararem com o monstro. O Japão tentava negociações com a União Soviética, mediando a pacificação, mas os soviéticos romperam com os japoneses. Por isso que em agosto, nos dias 6 e 9, os Estados Unidos lançaram os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki. Em 8 de agosto, a União Soviética declarou guerra contra o Japão e tomou a Manchúria. 750 mil soldados japoneses foram derrotados só nessa batalha, e metade dos 1,2 milhões de soldados japoneses se tornou prisioneira soviética. O Japão estava destruído, bombardeado, sem soldados, sem frota, com a população em meio a destroços de uma guerra que se prolongou pelo ímpeto de líderes que queriam morrer com honra. Por fim, sua rendição e o fim da Segunda Guerra Mundial se deram em 2 de setembro de 1945. Pensando em todo esse contexto, é que vemos Godzilla não simplesmente como um filme de monstro versus humanos. Antes, Godzilla é a representação de um Japão destruído física, nuclear, moral e espiritualmente. Como fugir diante de um monstro desses? Como encontrar forças para se erguer e continuar quando parece não haver mais nada? Seus soldados representam a coragem de um povo, porque eles são os que enfrentam as guerras. Em Godzilla temos um povo covarde, desprezado, sofrendo pelas decisões dos corajosos, pelas decisões dos governantes. É esse Japão que precisa se reerguer. Mas como? Koichi volta para casa dos seus pais e a sua vizinha grita com ele por causa de sua família perdida. Se você tivesse feito o seu trabalho, seus filhos não teriam morrido. Em outras palavras, você deveria ter se jogado com o seu avião para que assim os meus filhos estivessem vivos. Mas como ela poderia garantir isso? Ela também era mais uma abandonada, cheia de medos
e destruída pela guerra. Assim como Noriko, a ladra que roubou para conseguir alimentar a filha de um pai que morreu na guerra, e mãe que morreu pela guerra. Todos são sobreviventes, juntando forças para não serem kamikazes, mas continuarem vivendo. Ir para o fio era o termo usado pelos aprisionados no campo de concentração para desistir de todo aquele sofrimento. Seu objetivo era correr para a cerca eletrificada e se matar, ou esperar que um guarda lhe matasse enquanto ele tentava. Por que continuar a viver enquanto o resultado já é claro? Por que não ir pro fio? Por que não ser um kamikaze? O sofrimento nos causa dúvidas sobre a nossa vida, e só possuindo mais que um desejo de viver, ou mais que uma coragem para um ato definitivo, é que continuaremos vivendo. Ir pro fio, ou se jogar com um avião, pode ser visto como um ato de coragem. E aqueles que sofrem podem chamar de covardia a vontade de permanecer vivo. É isso que Koichi lê na carta do pai. Corajoso ou covarde, volte para casa. Ou seja, continue vivo. Podemos definir mal, pelas circunstâncias que nos rodeiam, o que é um ato de bravura ou um ato de coragem. Facilmente exaltamos os heróis e rejeitamos os relutantes. Mas quem não reluta? Quem não tem suas incertezas? Quem não tem seus sofrimentos? Quem não tem suas dores? Sentimentos conflitantes e, no fim das contas, quem não quer continuar vivendo? Precisamos pensar se não há soldados corajosamente tolos e civis relutantes para continuar com a vida digna. Em Godzilla Minus One, vemos a história desses civis. Além disso, vemos o lado que perdeu na guerra e que sofreu pelo alinhamento errado nessa guerra. No filme, quando Godzilla aparece, o Japão é abandonado pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Eles tinham sua Guerra Fria para lidar. O Japão tentou lutar até o fim e se encontrou desamparado, destruído, sem força, sem frota de guerra, sem aliados. Nada mais que civis. Aviões velhos, barcos pesqueiros. Até o seu próprio exército o abandonou. Mesmo assim, esses civis vão se reerguendo. Koichi encontra no trabalho de destruir bombas um simples navio de madeira, um meio de trazer um sustento para si, para uma mulher que não era a sua esposa e uma criança que não era a sua filha. Quando perguntam por que ele casou com a Noriko, ele diz: a minha guerra não acabou ainda. Noriko certamente tinha sua guerra inacabada, mas ela lutou ao lado de Koichi. Ela lutou para se reerguer diante da destruição. Ela conseguiu um emprego em Ginza, um distrito de Tóquio. E justamente quando as coisas pareciam estar voltando ao normal, quando parece que eles conseguiriam forças para se reerguer, Godzilla volta a atacar justamente em Ginza. Como papel, ele destrói a cidade. Como formigas, ele esmaga os que tentam fugir. Como uma bomba atômica, ele lança sua rajada e dizima aquela cidade. O enquadramento do monstro e do grande cogumelo da destruição é icônico, é poderoso, é assustador. Koichi chega para resgatar Noriko, mas ele é quem é salvo por ela quando a onda de impacto leva tudo e empurra Koichi para um beco para se arrastar. Volte vivo para casa. Essa era a mensagem. A chuva das cinzas da destruição cai sobre Koichi, que grita: vivo ainda, mas a que preço? Ele não conseguiu salvar Noriko. A ira, a vergonha, o medo, a dor, o sofrimento saíram naquele grito. Onde é que está a honra? Onde é que está a coragem? Por que continuar vivendo quando o resultado já é evidente? Não, Koichi precisava de mais do que coragem para continuar vivendo. Se sua vida fosse determinada pela coragem, ele teria se jogado em um navio dos aliados. Se a coragem fosse sua motivação de vida, ele teria atirado quando Godzilla atacou a ilha de Odo e o mundo provavelmente teria sido destruído. Ele teria morrido corajosamente, mas o medo que o paralisou preservou a sua vida. Godzilla não teria parado a sua destruição na ilha com seu ato de coragem. Sua coragem não tinha poder para nada. Coragem pode ser só um nome bonito para tolice e orgulho de tentar ser o herói de causas perdidas. Por amor às causas perdidas, pode até ser que os Godzillas sejam moinhos de vento. Diante dessa destruição, impotência e abandono, diante do sofrimento, dor, medo e uma tempestade de incertezas, são os covardes, os perdidos, os sem forças e os desamparados, os esquecidos e os renegados, que se juntam para talvez tentar deter a monstruosidade avassaladora antes que ela oblitere todo o resto. Para continuar vivendo, eles precisam de mais do que coragem. Se não há um sentido pelo qual viver, tudo é vaidade. Todas as conquistas se desfazem como névoa. Tudo é pisoteado, destruído, obliterado, quando não há o que se possa fazer, exceto continuar vivendo. Eles traçam um plano engenhoso. E por fora, Koichi estava pronto para encerrar sua guerra da forma como foi ordenado a começar. Ele estava pronto para ser um kamikaze, fazendo o possível para destruir aquele monstro. E Koichi deu tudo de si. Num avião recalchutado, ele atrai Godzilla para o ponto onde o plano decorreria. E ali, a monstruosidade resiste e, ressurgindo das profundezas, começa a puxar os barcos para afundá-lo. E com eles, todas as esperanças, coragens, ousadias e determinações das vidas que ali se ajuntaram. É quando chega Mizushima, com uma frota de simples navios de reboque. Deixado para trás porque nada podia fazer, ele coordena o reboque dos que estavam prestes a naufragar. E além disso, puxa o Godzilla para tentar que a mudança de pressão súbita o matasse. Em missiologia, Paul Washer uma vez disse: ou você é chamado para descer ao poço, ou você é chamado para segurar a corda para aqueles que irão descer. De qualquer modo,
deveria haver cicatrizes em suas mãos. Mizushima veio com as cordas, disposto a compartilhar cicatrizes para que seus companheiros não fossem tragados por Godzilla. Eles foram salvos, mas junto com eles, Godzilla emergiu. E mais uma vez, ele carregava sua rajada. Seria o fim de todos eles. Cada escama que se expandia e brilhava era como uma contagem regressiva para a destruição atômica. Eles lutaram, planejaram, foram rebocados, mas o fim era mais uma vez iminente. O silêncio que toma o filme e o silêncio dos olhos do que ali estavam nos faz prender a respiração e sentir o desespero deles. Mas eis que surge o nosso kamikaze, tendo combatido o bom combate, pronto para encerrar sua carreira como foi convocado para começar, munido da bomba que foi projetado para os americanos. Ele joga o avião contra a boca carregada de energia atômica da morte do monstro, que é o somatório de seus sentimentos conflituosos. Mas Tachibana, o mecânico que sobreviveu e o chamou de covarde por não ter morrido por seu país, por não ter morrido pelos outros mecânicos da ilha, projeta um assento ejetor. Volte para casa. Lute e continue vivo. A Kiko, a criança, precisa de um pai. Você tem uma vida. Lute por ela, dando tudo de si. No último segundo, Koichi ejeta e sobrevive. Godzilla implode em sua própria energia destrutiva e afunda na escuridão do oceano. Koichi volta para Akiko e descobre que Noriko havia sobrevivido. Sua guerra havia terminado. Ali, eles poderiam se reerguer juntos. Os soldados corajosos ganharam medalhas de honra em seus túmulos, enquanto os covardes e desprezados venceram a guerra, voltando para suas casas. O filme termina nos mostrando que, nas profundezas do oceano, algo estava prestes a eclodir. A guerra havia terminado, mas por enquanto. Veja, gostamos sempre de nos identificar com os heróis, com os corajosos, com os ousados. Gostamos de nos identificar com Josué, como forte e corajoso. Gostamos de nos imaginar catando pedras cinematográficas em câmera lenta para derrotar Golias. Mas Godzilla -1 e a Bíblia nos mostram que, na verdade, somos aqueles que são contados entre os covardes muitas vezes. Gostamos de história de superação, vitória sobre os monstros. Mas não podemos esquecer que Godzilla destruiu barcos de guerra, pisoteou e atomizou cidades. Talvez nós estejamos entre os que teriam sido dizimados, os pisoteados, os devorados, os derrotados. Há muita destruição no mundo e nem sempre sairemos vivos dessas destruições. Há muito conflito interno que pode nos destruir. Há muita doença que pode levar aqueles que amamos. Antes de Godzilla ser vencido, há muita morte. A gente sempre se imagina entre os que sobrevivem. Podemos estar entre os que morreram ou entre os que sofreram as dores da saudade dos que se foram. Podemos estar entre os covardes. Antes do sol brilhar, pode haver muita chuva de cinza e destruição. Podemos não saber o que fazer. E nessas circunstâncias de confusão, como teremos certeza de que agiremos com coragem, ou simplesmente indo pelo caminho que parece nos conduzir a uma morte inútil? Pablo Neruda escreveu no poema O Tempo que Não Se Perdeu que não se contam as ilusões, nem as compreensões amargas, não há medida para contar o que não podia acontecer-nos, o que nos rondou como besouro, sem que tivéssemos percebido o que estávamos perdendo. Perder até perder a vida. É viver. A vida e a morte não são coisas passageiras, mas sim constantes e evidentes. A continuidade do vazio, o silêncio em que cai tudo e por fim nós mesmos caímos. Muitas vezes seremos contados entre os que caem. Entre os covardes teremos que lidar com o julgamento alheio e os conflitos internos. A luta para continuar vivendo passa por conflitos que nem sempre têm respostas. A pergunta é: de onde alguém que perdeu tudo, que enfrenta a culpa, a depressão, o abuso, a perda de tudo o que tinha, de onde ele vai encontrar forças para ser forte e corajoso? Mais uma vez, Pablo Neruda, no poema Subúrbios, escreveu: nós, com pequenas vaidades e resistidas ganas de subir, de chegar onde todos têm chegado, porque assim parece que é o mundo, uma pista infinita de campeões, e em um lugar, nós, esquecidos por culpa de talvez todos os outros, porque eram tão parecidos conosco, até que roubaram seus lauréis, suas medalhas, seus títulos, seus nomes. Nessa vida, como contar os que são covardes e corajosos se, no fundo, todos nós não nos vemos nessa pista infinita de campeões, mas que têm suas medalhas roubadas? Como lidar com a dura realidade de que viver é perder muitas coisas, até perder a vida? Coragem não basta. Covardia pode até mesmo acontecer. Teremos que lidar com as consequências tristes disso. Godzilla derrotado já pisoteou e obliterou a muitos. O gosto da vitória traz consigo o amargor de tantas perdas que marcam nossas vidas. E no fundo do oceano e na escuridão do presente está para eclodir algo que os do futuro terão de enfrentar. Nessa vida debaixo do sol, os monstros que surgem do mar destroem nossas esperanças, misturam nossas emoções, bagunçam nossa razão. Por que obedecer com a ordem de morrer com honra quando o resultado já é claro? A resposta para essa pergunta não está nas coisas terrenas, que em sua efemeridade podemos até encontrar valor, alegria e prazer. Se fixarmos nossos olhos somente para o que experimentamos na Terra, perderemos de vista os valores transcendentes que de fato devem nortear a nossa vida, dando um sentido e significado para ela. Há tempo para tudo, mas não temos nenhum controle sobre nada, ainda que pulse em nós o desejo de controlar tudo. Foi Sêneca quem disse
que é brevíssima e agitadíssima a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. De fato, uma vida marcada por esse tipo de comportamento é breve, ainda que vivida por muitos anos. Não há o que se aproveitar dela. No entanto, é justamente em resposta a esse pensamento que Paulo diz que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição era impensável aos estoicos, como Sêneca, mas ela é a resposta para o sentido de toda a existência humana. Koichi, Noriko, Tachibana, Mizushima e os demais encontraram algo além da coragem que os impulsionasse a lutar pela vida. E assim conseguiram vencer aquele monstro passageiro. Mas não podemos esquecê-lo no fundo do mar, assim como não podemos conceber que a nossa existência diz respeito só às perdas e ganhos desta vida. Um dia ressuscitaremos para junto ou para longe de Cristo. E é justamente isso que deve estabelecer a motivação para toda a nossa vida. Sem isso, qualquer coisa serve. Todas as lutas são contra moinhos de vento, e todas as coroas conquistadas arduamente serão roubadas. Vá em frente, tente encontrar fora de Cristo o motivo para viver. E aí, você suporta até o fim, a morte chega e não há como vencê-la. Mas é em Cristo que o aguilhão da morte é quebrado. Cristo recebe os que fugiram das batalhas por não encontrarem forças em si mesmos, e dá a eles forças para suportar todas as coisas. Cristo receberá os pisoteados e lhes dará um novo corpo. Cristo enxugará as lágrimas dos que perderam os obliterados. O reino de Deus é para os cansados e sobrecarregados. Cristo morreu e ressuscitou para dar vida eterna para os banhados na chuva das cinzas do seu sofrimento, dor e angústia. Na Bíblia, a besta que sai do mar é vencida em definitivo por Cristo. A besta destruirá a muitos, terá poder e trará a morte, mas não haverá nada para eclodir no futuro, quando Cristo enfim retornar para estabelecer seu reino eterno. Haverá muitas perdas, mas em Cristo teremos a certeza da vitória. Jim Elliot já disse que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Viver é perder até perder a vida, mas lembre-se que quem perder a vida por causa de Cristo a encontrará. A resposta que Koichi precisa e que todos nós precisamos para viver com honra, mesmo quando o resultado já é claro, é Cristo. Somente em Cristo o resultado é a vida eterna e uma vida abundante no presente, mesmo que marcada por várias cicatrizes. Essas cicatrizes nos assemelharão a Cristo até que com Ele nos encontremos. E quando chegar o fim, vivo estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus. Esse foi o Mundo Cópia de Godzilla Minus One. Deixe seu comentário, o que é que você achou dele, quer ser curtido o filme, que outras lições você tirou para a sua vida, e não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, mas às vezes tem vídeo também nos outros dias, então se inscreve e assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.